Olá, meus seres, eu espero que tudo bem com vocês. Prof. Sost do canal Bem na Bio, para nós darmos sequência à nossa revisão para o vestibular da UniOeste. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe os seus comentários para melhorarmos o trabalho aí disponibilizado para você se dar bem nas provas e nos diferentes vestibulares. E também deixe o seu like se você gostar. Na nossa sequência, Ecologia frequentemente aparece no vestibular da UniOeste, segundo o Instituto Sost de Pesquisa Estatística Vestibulandística. Quando nós olhamos para a ecologia é parte da bio, que vai estudar a relação dos seres vivos entre si e deles com o meio, eles entre si e com o meio em que eles vivem. Então é uma ciência que nós chamamos de multidisciplinar. Geralmente nós usamos a parte da biologia, a estatística, a matemática, a física, a química, a sociologia, a filosofia, para entrar nesse mundo bem amplo que é a ecologia. Quando nós pensamos na prova da UniOeste, eu separei aqui alguns assuntos dentro da ecologia, como por exemplo, ciclos biogeoquímicos. A matéria é cíclica, a energia percorre um fluxo unidirecional, ela não é reciclada, mas a matéria sim, pela ação dos decompositores, representados principalmente por fungos e bactérias. Então tenham cuidado com o ciclo do gás carbônico, oxigênio e o ciclo do nitrogênio. Quando nós pensamos no ciclo do gás carbônico e do oxigênio, a própria UniOeste já falou que eles estão intimamente relacionados. E eu quero que você pense aqui, num composto orgânico chamado glicose, representado por C6H12O6. A prova fala para você que o gás carbônico é a forma inorgânica do carbono na atmosfera. E essa forma inorgânica vai ser sequestrada, ou seja, vai ser retirada da atmosfera e aí vai ser convertida numa forma orgânica. Então essa glicose, ou os compostos orgânicos que são produzidos durante o processo fotossintético, representam a forma orgânica do carbono. A fotossíntese tem esse papel, sequestrar o gás carbônico, ou seja, retirar ele da atmosfera e aí transformar num composto orgânico. A quebra da molécula de água durante a fotossíntese libera o oxigênio. E aí a prova pensa que esse oxigênio, esse composto orgânico, ele será consumido durante a respiração celular aeróbica dos animais, dos vegetais, das bactérias, dos protozoários, dos fungos, enfim, de uma galera de seres vivos. Também a prova pensa que as queimadas, a queima de combustíveis fósseis, libera o gás carbônico para a atmosfera. Então esse ciclo de produção e de consumo de gás carbônico, ele pode ser relacionado às alterações ambientais, pode ser relacionado ao processo de fotossíntese, de respiração celular aeróbica. Então tenha cuidado que a UniOeste às vezes gosta de fazer essas relações. A respiração aeróbica, consumindo o oxigênio e a glicose, libera CO2 e água, que será consumido nos cloroplastos, nos seres eucarióticos ou em cianobactérias que também fazem fotossíntese, mas que não têm cloroplastos para a produção desses compostos orgânicos. Fotossíntese, respiração celular, intimamente relacionadas a ciclo de gás carbônico e oxigênio. O ciclo mais cobrado historicamente na UniOeste foi o ciclo do nitrogênio. A maior reserva de nitrogênio que nós temos em nosso planeta, aqui eu quis representar um planeta, você entendeu que aqui era a representação de um planeta? Luz. Entrando na forma aqui de raios infravermelhos, e o nosso planeta, ele tem uma massa de ar muito importante chamada de atmosfera, do qual 78% aproximadamente é de nitrogênio. Então é a principal fonte de nitrogênio para os seres vivos. Só que aí, os seres vivos, para conseguirem adquirir esse nitrogênio, dependem de processos como a fixação biológica. Existe a fixação não biológica, onde não existe a participação de seres vivos, mas na fixação biológica nós temos cianobactérias, nós temos bactérias importantes para esse processo.
O nitrogênio na forma atmosfera, nitrogênio gasoso, é convertido em amônia, ou íons amônio, em meio aquoso, num processo chamado de fixação. Lembrando que a decomposição, a ação dos decompositores, também pode liberar esse resíduo de amônia, formando os íons amônio em meio aquoso para o ambiente. Essa amônia vai ser convertida em nitrito. NO2- representa nitrito e o nitrito será convertido em nitrato. Então aqui nós temos fenômenos importantes como a nitrosação, a conversão de amônia em nitrito. O nitrito é convertido em nitrato num processo chamado de nitratação. Só que a UniOeste vai falar para você que existem aqui bactérias chamadas de nitrificantes. O que é uma bactéria nitrificante, Soch? É a bactéria que vai participar desse processo, ou da nitrosação ou da nitratação. Também esse nitrato disponível no solo, ele vai ser absorvido pelas plantas, as plantas irão construir os seus compostos nitrogenados, as plantas serão consumidos pelos animais, e aí esse nitrogênio vai passando nas teias alimentares. As plantas, como as leguminosas que apresentam a Rhizobium, uma bactéria importante, nas suas raízes, fará o processo de fixação e vai receber na forma de amônia esse resíduo nitrogenado. Nós temos bactérias do gênero Rhizobium e outros aqui na fixação. Nós temos nitrosomonas, nitrosococcus na nitrosação, nitrobacter na nitratação. E parte desse nitrogênio que existe no solo, ele é devolvido num processo chamado desnitrificação. Desnitrificar, de desnitrificar, de devolver para o processo, no processo para a atmosfera. Então esse ciclo ele é cheio de mudanças, tem várias reações químicas importantes. Essas bactérias que geralmente vão fazendo esses processos são chamadas de nitrificantes. Mas aí você tem bactérias fixadoras, você tem bactérias nitrificantes, você tem bactérias desnitrificantes, você tem bactérias decompositoras que contribuem para o ciclo do nitrogênio. Muitas dessas bactérias aqui que fazem esse processo de nitrificação também são lembradas pela prova como sendo bactérias quimiosintetizantes, que realizam ali reações químicas, liberam energia e essa energia é usada para a produção dos próprios compostos orgânicos. Então, cuidado com esses processos nos ciclos. Quando nós olhamos para o ambiente natural, ele pode estar em equilíbrio em relação ao número de indivíduos e aos recursos que o ambiente oferece. E aí a prova pode pensar em densidade populacional. Densidade populacional é caracterizada pelo número de indivíduos que existe por uma quantidade, por um espaço que a gente pode representar por área em ambientes terrestres ou por volume em ambiente aquático. Então eu tenho 10 onças pintadas em 100 quilômetros de Parque Nacional do Iguaçu. Eu vou analisar a densidade, número de indivíduos dividido pela área, que no caso, aí eu usei a ideia de quilômetros quadrados. Então a gente vai ter uma densidade. Para os biólogos é uma estimativa interessante para saber o quanto ele vai precisar de espaço para procriar, para se alimentar, para se proteger, para se defender, para manter as suas atividades. Então a densidade populacional também a prova faz a lembrança de uma influência. Ela sofre influência do número de indivíduos que nascem num determinado período de tempo. Eu vou fazer flechinha para cima para lembrar que a natalidade aumenta a densidade populacional. A mortalidade reduz a densidade populacional. A imigração é a entrada de indivíduos, então ela aumenta a densidade populacional. A emigração é a saída de indivíduos daquela população, então ela reduz a população. Essa dinâmica
ela está associada literalmente à população, conjunto de seres, de uma espécie, num determinado local, numa determinada área geográfica, elas apresentarem relações com os parasitas, com os predadores, com números, como o número de indivíduos que nascem num período de tempo, que morrem, aqueles que entram e que saem. Quando é que uma população cresce? Quando a taxa de natalidade mais a taxa de imigração nascer e aquilo que entrar supera aquele número de indivíduos que morreu mais aquele que saiu. Então nós temos forte influência nessa dinâmica. A UniOeste faz muitos anos que ela não cobra gráfico. E às vezes a dinâmica populacional aparece em gráficos, representando para você a carga biótica máxima, ou K, que é aquilo que o ambiente suporta, o número de indivíduos. E em relação ao tempo, essa população vai apresentar um crescimento que nós chamamos de crescimento real. E ela oscila aqui em cima desse K, esse crescimento real. Cada espécie tem um potencial biótico, PB, potencial biótico, que vai ser representado pelo seu potencial reprodutivo, a capacidade de deixar descendentes, reproduzir em condições ótimas, sem os fatores de resistência do meio. A resistência do meio é RM aqui, é o conjunto de fatores que impedem o crescimento populacional. As próprias relações ecológicas de competição, a de predação, a de parasitismo, a falta de abrigo, a falta de alimento, tudo isso compõe fatores de resistência do processo de crescimento populacional. Então essa ideia de resistência, ela vai afetar, obviamente, esse crescimento populacional. E a nossa ideia é que esse crescimento real vai ser o potencial biótico, ou seja, aquilo que a espécie consegue deixar de descendentes, menos esse fator de resistência. Então cuidado com essas ideias também dentro da ecologia. Quando nós pensamos nas relações ecológicas que influenciam nesse crescimento populacional, nós podemos ter alguns conceitos interessantes. Por exemplo, as relações ecológicas podem ser chamadas de alelobioses, as relações que os seres vivos mantêm entre si. A alelobiose pode ser entre seres de uma mesma espécie, então dentro de uma mesma espécie, ou entre seres de espécies diferentes, uma relação interespecífica. Quando é que ela é harmônica, Sóste? Quando não existe prejuízo para os envolvidos. E ela é desarmônica ou negativa quando vai existir prejuízo para os envolvidos. As sociedades, como a das abelhas, que são organizadas lá numa casta real do zangão e da operária, que contribuem com a reprodução e o crescimento populacional, e a casta das operárias, que protege, que areja, que defende aquela sociedade. Então nós temos uma organização em categorias ou castas. Nós temos uma divisão de trabalho bem evidente e eficiente nessas sociedades. Nas colônias, essa divisão de trabalho pode ou não existir, mas o que caracteriza é a ideia daqueles seres estarem unidos anatomicamente, grudados ou em contato, uma união anatomo-morfofisiológica desses seres, entre a anatomia e a fisiologia, e eles viverem ali com essa associação intensa. Nas relações desarmônicas, competição. Os seres de uma mesma espécie competem por recursos do ambiente, competem também por parceiros reprodutivos. Os seres de uma mesma espécie podem ter uma competição tão intensa muitas vezes, que eles podem matar e comer os seus representantes ou eliminar eles ali. E essa ideia nós chamamos de canibalismo. Então esses processos são considerados desarmônicos pela nossa prova. Quando nós pensamos em relações harmônicas, agora interespecífica entre seres de espécies diferentes, a gente tem representações como mais e mais para cada uma dessas espécies. Na ideia de mutualismo, nós temos relações em que existe um grau de dependência entre esses seres e esses seres têm benefícios
mútuos. Os bovinos têm lá na sua pança, o rumen, principal local lá, câmara de fermentação, bactérias. E são bactérias do bem que produzem a celulase. Nós falamos que a vaca faz mutualismo com bactérias. Ela mantém uma relação interessante de oferecer um abrigo, resíduos nitrogenados, as bactérias se proliferarem, produzirem a celulase e existe um benefício mútuo para ambos. No comensalismo, um ser se alimenta de restos alimentares do outro. A relação é positiva para uma espécie e é indiferente para outra. No inquilinismo, um ser serve de abrigo para outro. Esse mecanismo de relação é positivo para um e é indiferente para o outro. Então esse sinalzinho de zero aqui representa que essa outra espécie nem é beneficiada e também não é prejudicada. Cuidado com essa representatividade entre seres de espécies diferentes, harmônica ou positiva, sem ninguém sofrer prejuízo. Na competição, nós temos também aqui a competição entre seres de uma mesma espécie e competição entre seres de espécies diferentes. Lembrando que aqui a competição é intensa por recursos do ambiente e como eles são de espécies diferentes, eles não competem por parceiros reprodutivos. O predatismo é uma relação importante entre a regulação das populações de presas e predadores. A onça matando e comendo as capivaras. Se aumentar a população de predadores, diminui a população de presa. Se diminuir a de presa, diminui a de predador. Então a gente vai pensar numa oscilação desse fluxo populacional, presas e predadores. O parasitismo, um ser vivendo às custas de outro ser. Não tem o objetivo de matar, se alimentar desse ser, mas ir usando esses seres aos poucos. Existem parasitismos muito importantes, como o dos vírus, que são parasitas intracelulares obrigatórios, as bactérias que causam doenças, assim como os vírus, como os protozoários, como os fungos, como os vermes. Eles se utilizam de nós como hospedeiros para a sua sobrevivência, para a sua reprodução. O objetivo não é matar o seu hospedeiro. Infelizmente, pode acontecer a morte desse hospedeiro, mesmo não sendo o objetivo. Nós temos endoparasitas, parasitas internos, ectoparasitas como um carrapato, um piolho, um parasita externo. E essas relações aqui, elas também influenciam nessa dinâmica populacional, ou seja, no crescimento, na redução do número de indivíduos da espécie num determinado ambiente. Então, cuidado com esses termos. E, obviamente, eu não posso deixar de lembrar questões sobre as alterações ambientais. Nós pensamos, por exemplo, em queimadas no nosso país. Biomas como a Amazônia, Pantanal, regiões em que você tem índices elevados de queimadas. Qual é a impactação disso? É a perda da biodiversidade, é a redução do sequestro do gás carbônico. Você diminui aqueles seres que iriam consumir ou retirar o gás carbônico da atmosfera, e quando você faz a queimada, você libera ainda aquele gás carbônico para a atmosfera. Você mata muitos micro-organismos da camada superficial do solo. Então nós teremos essas condições. No cerrado, existem queimadas que são naturais e queimadas que são do bem, teoricamente, para algumas espécies, para germinação e para floração. Mas aquele bioma tem os seus ciclos naturais. Tem até queimadas promovidas pelo ser humano para tentar manter um controle naquele bioma. Só que às vezes as queimadas fogem do controle e aí isso vira problema ambiental. A Amazônia, Pantanal, com o avanço dessas queimadas, nós temos impactações muito severas. Introdução de espécies que o ser humano introduziu voluntariamente ou involuntariamente, que pegaram caroninha nos navios, que desembarcaram no nosso litoral, que tiveram acesso e competiram com espécies nativas, reduzindo a população dessas espécies nativas. Elas não têm parasitas naturais,
predadores, elas têm uma taxa de reprodução que permite elas competirem eficientemente e acabarem virando pragas nesses ambientes introduzidos. A magnificação trófica ao longo das teias alimentares, substâncias como mercúrio, como chumbo, como alguns componentes de agrotóxicos podem se acumulando nos seres vivos porque eles são resíduos que não são degradados, que o ser não consegue eliminar nas vias de excreção. Os níveis tróficos mais distantes dos produtores vão apresentar um maior acúmulo dessas substâncias, que ao longo dos níveis tróficos foi aumentando. Há um nível de mercúrio lá numa ave que se alimenta de peixes é maior do que aquilo que eu encontro no fitoplâncton, no zooplâncton, que são os níveis iniciais das cadeias alimentares aquáticas. Fitoplâncton produtor num ecossistema aquático serve de alimento para o zooplâncton, que serve de alimento para peixes pequenos, que servem de alimento para peixes maiores, que servem de alimento para as aves. E se eu derramar algum agrotóxico que tenham substâncias que vão se acumulando ao longo das cadeias, nos últimos níveis tróficos nós teremos a maior quantidade dessas substâncias que podem afetar o sistema nervoso dos animais, que podem afetar os seus ciclos de reprodução, que podem intoxicar e matar esses seres e afetar toda a cadeia ambiental. E obviamente regiões planetárias que sofrem consequências diretas do nosso aquecimento global. Temperaturas mais elevadas em algumas regiões do planeta, temperaturas mais baixas em outras regiões, aumento dos níveis do mar são consequência do aumento da temperatura global do nosso planeta. Quando nós temos uma redução nas áreas verdes, uma redução da população de fitoplâncton devido à contaminação ambiental, quando nós temos a maior queima de combustíveis fósseis, as queimadas, tudo isso contribui com a eliminação de CO2, o gás carbônico, um gás mais vilão aí da retenção dos raios chamados de infravermelhos, que trazem esse calor, que batem e ficam refletindo na nossa atmosfera e mantêm uma temperatura amena para a condição dos seres vivos aqui nesse planeta. Então, o excesso desse CO2, gases como metano, vem muitas vezes da agropecuária, do desmatamento, pastagens, bovinos, aquela câmara de fermentação, a pança nos bovinos, cria-se um ambiente ali anaeróbico e as bactérias liberam gases como metano e o punzinho dos bovinos libera esse metano, que também contribui com o aquecimento global. Então nós teremos vários indícios aí que podem aparecer no seu vestíbulo, mas eu acredito que dificilmente vocês percam questões de ecologia. Então esse é o meu pensamento e eu quero abranger em várias áreas na correção dos testes 16, 17, 18 e 19. Bora para os meus testes! 16. Em relação ao ciclo do nitrogênio, é incorreto afirmar. Já abriu meu cérebro, Sost. Incorreto. Então, existem 4 alternativas verdadeiras e uma falsa. É essa que você vai marcar. Cuidado com isso no dia 1º de agosto, quando você for executar a prova de biologia. 7 dá 7. Esse é o nosso foco. A fixação do nitrogênio, N2 atmosférico, é realizado por cianobactérias na água. Perfeito? Tem gêneros como a anabaena, que são cianobactérias importantes e fazem essa fixação biológica. E por bactérias fixadoras do nitrogênio que vivem no solo ou associada às raízes de leguminosas. Então a alternativa A é uma alternativa verdadeira, não é essa que nós marcamos. Aquela que se associa com as leguminosas é a Rhizobium. Ela tem enzimas importantes para promover essa fixação, conversão de nitrogênio atmosférico em amônia e em meio aquoso, se formarão os íons amônio, e aí a plantinha vai utilizar, tá?
Então isso está certinho. Na letra B, a amônia é convertida em nitrito por bactérias nitrificantes. A amônia é convertida em nitrito, perfeito? Esse fenômeno chama-se nitrosação. Mas a nitratação, nós temos aquele termo que era nitrificação. Então, as bactérias nitrificantes são as bactérias que realizam esses processos, nitrosação e a nitratação. Nitrossomonas, nitrosococos nessa nitrosação, nitrobacter no processo de nitratação. Coerente, perfeita a letra B. Na letra C, nós temos a referência. O processo de devolução do nitrogênio para a atmosfera é chamado de desnitrificar, devolver, desnitrificar. Bactérias do gênero Pseudomonas são bactérias desnitrificantes importantes, tá? D. O nitrogênio N2 é incorporado pelas plantas na forma de NO3-. Faltou um menuzinho ali, mas tudo bem. Eu acho que eu que não coloquei, que na prova original tem. Esse NO3- é na forma de nitrato. Então as plantas incorporam na forma de nitrato também. Ali na leguminosa, na forma de amônia, temos aqui o nitrogênio. Esse nitrogênio vai entrar na formação de aminoácidos. O conjunto de aminoácidos forma as proteínas. Você vai ter lá nitrogênio nas famosas bases nitrogenadas. As bases nitrogenadas fazem parte dos nucleotídeos, fosfato, pentose, base. Os nucleotídeos formam DNA e RNA. Então, muito cuidado, porque nós temos muitos compostos orgânicos que apresentam nitrogênio na sua composição e a sua importância está aí. Então, nós vamos precisar. O cultivo de plantas como feijão, alfafa, ervilha e soja diminui a quantidade de nitrogênio existente no solo? Isso é equivocado, ó, porque essas plantinhas aí podem manter uma relação mutualística com as bactérias do gênero Rhizobium e isso aumenta a disponibilidade de nitrogênio. Então essas plantinhas citadas aí compõem esse grupo de leguminosas, que tem um fruto do tipo vagem ou legume. Lá na raiz existe a associação com a Rhizobium. Podem existir plantações e rotações de cultura, uma época colocar essa leguminosa no solo, para que exista esse incremento ou esse aumento de nitrogênio. Então é falso, porque essas leguminosas, em associação com a Rhizobium, aumentam essa disponibilidade de nitrogênio. Então, equivocada, ele quer a errada, então por isso letra I na questão de número 16. Na 17, assinale a opção que indica corretamente o tipo de relação ecológica apresentados nas afirmativas. Então 17, a UniOeste põe ali em alguns exemplares para relações ecológicas. A pulga do cachorro, Ctenocephalidis canis, se alimenta do sangue do animal. Cãozinho versus pulga. Opa, eu tenho vírus da gripe humana nas células do epitélio das vias respiratórias para se reproduzir. Opa, o pulgão do milho, Rhapalocifumaides. Nossa, é um inseto que suga a seiva dos tecidos mais tenros, macios, gostosos da planta. Então você tem um pulgão do milho, e aí esse pulgão suga a seiva. Você tem a pulga picando e sugando, que são ectoparasitas, e você tem um intracelular obrigatório ali, que é o vírus humanos. Então nós temos ali parasitas. Então a relação é de parasitismo. Lembrando que você tem parasitas internos, que são ectoparasitas. Você tem parasitas externos, que são ectoparasitas, foi isso que eu falei. Ectos é de fora. Você tem parasitas
internos que representam os endoparasitas. Então, endoparasitas, que são internos. E aqui eu queria um destaque para vermes. Vermes. Por exemplo, existem ganchos lá na tênia chamada de Solium. Tá difícil escrever e falar. Ganchos. Lá nas tênias, como a tênia Solium, que apresenta no Scolex ganchos. A Saginata não tem esses ganchos, mas Solium e Saginata têm ventosas para fixação do seu hospedeiro. Geralmente esses seres têm uma casquinha também, uma cutícula, nos endoparasitas que servem para proteção, mas não é só nos endoparasitas, espécies que vivem externamente também podem ter, mas aqui nós teremos. Esses endoparasitas são adaptados também à anaerobiose, ou seja, viverem em quantidade baixíssima de oxigênio em relação a essa produção de energia. Nós teríamos algumas adaptações interessantes em relação a esse endoparasita. Nos próprios ectoparasitas, tipo a saliva do inseto, a saliva do mosquito, a saliva da sanguessuga, podem conter substâncias químicas chamadas de anticoagulantes, podem conter substâncias que são anestésicas para o hospedeiro não perceber a presença desse parasita. Eles podem apresentar fases larvais pitucas para facilitar a entrada no organismo dos hospedeiros. Então os parasitas têm diferentes adaptações para tentar conviver com os seus hospedeiros. Os vírus são intracelulares obrigatórios, taxas de mutações, produção de diferentes proteínas, estratégias para se reproduzir no interior da célula, para sair da célula. Tudo isso tem um monte de adaptação para que os parasitas consigam ter uma eficiência em se reproduzir nos seus hospedeiros. O objetivo não é matar, mas infelizmente ele acaba afetando. Ficamos com a resposta D, porque a relação é de parasitismo, meus seres. Na questão 18, a UniOeste traz algumas relações conceituais. Você vai falar, por que, Sochi? Conceitos. A UniOeste às vezes coloca junto com outros assuntos algum conceito em ecologia, tipo habitat, nicho, população, comunidade. Então vem comigo, ó. A proliferação de pragas urbanas como o mosquito da dengue, baratas, cupins, formigas, pombas, dentre outras, tem explicação biológica. Ela ocorre pela falta de predadores naturais. O mosquito Aedes aegypti, por exemplo, não estaria causando tanto estrago se anfíbios como sapo, rã e perereca não estivessem quase extintos em Bauru, São Paulo. O mesmo pode ser dito do beija-flor, um dos mais eficientes aliados contra o mosquito no perímetro urbano. Outro importante é a lagartixa. Com base nos conceitos de população, comunidade, cadeia e teia alimentar, pode-se afirmar que o conjunto de baratas de uma região forma uma comunidade. A alternativa A é equivocada. Se eu estiver pensando só em uma espécie, eu vou pensar numa população. Então, restringir uma espécie, uma população. Então, o conjunto de baratas ali vai representar uma população, tá bom? Não uma comunidade. Quando nós olhamos B, o mosquito, a rã e o beija-flor representam uma população. Perceba que aqui nós temos equívocos, aqui nós temos uma comunidade e não uma população. Lembrando que comunidade pode também ser chamada de biocenose, que é o conjuntinho aí de diferentes populações. Várias espécies ali com seus representantes num determinado local, compondo uma comunidade ou biocenose. Então eu tenho o mosquito, eu tenho a rã e o beija-flor. Os animais no texto podem formar uma teia alimentar, onde há transferência total de matéria e energia. O que nós temos de equivocado? Produtor, consumidor primário, consumidor secundário. Parte da energia é perdida para o ambiente na forma de calor.
por exemplo. Não vai existir essa transferência total. Parte dos compostos orgânicos que o consumidor primário consumiu dos vegetais, que são os produtores, ele vai utilizar para manter as suas atividades. Então ele não vai transferir totalmente. Essa transferência de um nível trófico para outro, nós chamamos de eficiência ecológica. E essa eficiência ecológica, ela varia de 5 a 20%. Geralmente nos livros de ensino médio tem lá 10% de energia transferida de um nível trófico a outro. Isso! Só que nós temos uma variação. E hoje alguns ecólogos vão falar, olha, entre 5 e 20% dessa energia é transferida de um nível trófico a outro. Então a energia sempre vai diminuir ao longo dos níveis tróficos. Então, aquela pirâmide de energia não vai aparecer de forma invertida ou intercalada, se a prova te dá uma relação de pirâmides alimentares na sua provinha edição 2021, tá bom? Então é falsa alternativa que nós não temos essa transferência total, tá bom? Parte dessa energia vai sendo perdida. A matéria pode ser reciclada, reutilizada, reintroduzida nas cadeias e teias alimentares. Baratas e lagartixas formam uma população. Baratas e lagartixas formariam uma comunidade. Eu tenho mais de uma espécie ali, mais de uma população, então por isso está equivocado. E para as lagartixas, as baratas são produtoras de alimento? Não, elas são consumidoras também, obviamente nesse nível e nessa cadeia, dependendo da organização. Mosquitos, formigas, sapos, lagartixas, beija-flores formam uma comunidade. As formigas podem ser consumidoras primárias, as lagartixas secundárias. Se eu organizar ali vegetais, formiga se alimentando de vegetal e a lagartixa se alimentando da formiga, eu vou ter produtor, o vegetal, consumidor primário, formiguinha, lagartixa, consumidor secundário. E toda essa galera que a UniOeste cita compõe uma comunidade. Então, na questão de número 18, ficaremos com a alternativa E, tá bom? Na 16, também ficamos com a alternativa E, porque ele queria a alternativa falsa. Na 19, a UniOeste vai falar sobre alterações ambientais. 19, tá lá. Fala assim, o uso de defensivos agrícolas pelo homem. Os defensivos agrícolas também são conhecidos como agrotóxicos, nessa mudança de nomenclatura dessas substâncias, muitas vezes para soar com um impacto menos agressivo, não ser tão assim impactante. Daí você vai falar, você é ecochato. Eu vou falar, não. A gente só quer uma regulamentação, um cuidado, um uso, um estudo adequado para evitar o impacto, a perda de seres vivos que mantêm o equilíbrio da vida nesse planeta maravilhoso. Então olha o item 1. É o único método eficaz no controle de pragas agrícolas? É o único método? Não. A gente vai identificar, por exemplo, em muitas culturas, um tal de controle biológico de pragas. E nesse controle biológico de pragas, eu posso usar parasitas, eu posso usar predadores, eu posso introduzir ali um vírus que, se ingerido por uma lagarta, afeta a sobrevivência da lagarta, diminui a perda naquela produtividade. Então a gente tem isso pensando em introdução de parasitas, de predadores e competidores. E isso tentar manter aquele equilíbrio na natureza. O desequilíbrio, infelizmente, promove esse caos que a gente vê nas questões ambientais, tá? Então não é o único, o item 1 é um item falso. O item 2 acarreta a morte de inúmeras espécies e pode levar à diminuição na diversidade dos ecossistemas. Perfeito. Muitas espécies que não têm nada a ver com a historinha, infelizmente, são vítimas dessas substâncias químicas. E elas são importantes no papel, ou desempenham um papel em um equilíbrio ecológico. 3. Pode levar ao aparecimento de organismos resistentes, mais difíceis de serem eliminados. Perfeito! Então nós temos aquela ideia da seleção natural darwinista de utilizar essa substância, eliminar os não resistentes,
cada vez mais eu vou mantendo os resistentes, eu tenho que mudar as tecnologias, as dosagens, as quantidades aplicadas para conseguir eliminar aquelas espécies praga. Então, verdade. Possibilita a eliminação de pragas de forma seletiva, sem afetar o equilíbrio ecológico? Esse seria o sonho, né, gente? Acabamos de pensar na alternativa anterior, que nem sempre ocorre essa seletividade, que muitas vezes os inocentes ali nesse ambiente acabam morrendo. Inocentes mesmo, sem aspas, no sentido de ser inocente, de não causar um prejuízo. Claro, eles estão no ambiente, eles podem consumir, eles mantêm, eles contribuem para esse equilíbrio. Então ficaremos com a alternativa C de casa, o item 2 e o item 3. Então tenham cuidado, porque ecologia frequentemente aparece no vestibular da UniOeste. Eu espero ter ajudado você a revisar os conteúdos. Se você gostou, deixe o seu like, deixe o seu comentário para eu tentar sempre melhorar e chegar até você com qualidade. Um abração e bom estudo a todos, meus seres!